quis adotar a fé da igreja com as suas dificuldades, mas começou a escolher coisas. Essa é a atitude herética. E qual é a atitude católica? Não é? O católico é aquele que crê no todo. A palavra católico, não é? Quer dizer isso. Vamos aqui facilitar as coisas, não é? Católico vem do grego kat holon, holos, holístico, né? Quer dizer aquilo que é o todo. Então nós somos holísticos, né? Nós temos o todo, num bom sentido. Então, católicos é katá, conforme holon, o todo. Então, aquilo que em grego se diz, vou escrever transcrito aqui para você enxergar, catolicos. Catolicos, né? Eu quis transcrever para ficar bem clarinho esse H aqui, que aqui é o H de católico, né? Na verdade é um espírito forte em grego. Então, katá, holon, holikos, né? Católicos quer dizer isso, conforme o todo. O que é um católico? Um católico é uma pessoa que escolhe o todo. Eu tenho duas verdades. Eu não vou ser herético, eu não vou escolher uma delas, eu vou ficar com as duas. Eu vou crer nas duas. Eu sou católico. Então, a fé da Igreja Católica é uma fé conforme o todo da nossa religião, onde nós não precisamos acreditar numa coisa e jogar outra no lixo. Mas, padre, então quer dizer que nós vamos ficar com a nossa mente dilacerada, nós vamos ficar com essa contradição? A fé ela é absurda, a fé ela é irracional? Não. E é aqui que entra a teologia. O que é a teologia? A teologia é o esforço racional de tentar harmonizar aquilo que aparentemente é contraditório. Então, vamos fazer um esforço teológico? Muito bem. Como que a gente faz esse esforço teológico? Nós tivemos grandes teólogos dessa época. Foi Santo Atanásio, que defendeu a divindade do Filho, mas também depois vieram os padres capadócios, São Basílio Magno, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, que defenderam a divindade do Filho e do Espírito Santo. E na defesa da divindade das três pessoas, eles foram católicos, mas não somente, eles fizeram um esforço teológico. E o esforço teológico consistiu em explicar que, na verdade, aquilo que em Deus é um conceito que nós chamamos de natureza. Ou seja, o que é natureza? Natureza é aquilo que responde à pergunta o que é. Está entendendo? Agora, aqui nós temos pessoas. E pessoa é aquilo que responde a outra pergunta. A pergunta é: quem é? E que essas duas realidades são aspectos diferentes. Então, quando eu respondo o que é a natureza. Quando eu pergunto o quem é a pessoa. O que é que eu sou? Eu sou humano. Eu sou um ser humano. Eu sou um homem. Quem eu sou? Eu sou o Paulo Ricardo. Não é? São duas coisas diferentes. Então, o que é e quem é? Esses conceitos, eles ajudam a gente a entender que racionalmente não estamos falando da mesma coisa e, portanto, não é uma contradição. Pergunto, resolveu o mistério? Não, continua misterioso. A teologia, a função dela não é abolir o mistério. A função da teologia é tentar harmonizar as coisas para que a gente veja que a nossa fé não é irracional, mas ela é de uma racionalidade superior, onde eu consigo enxergar a lógica das coisas, mas não preciso necessariamente desvendar o mistério, não é? Então, um católico vai abraçar as duas realidades. Eis aí, então, que diante da controvérsia ariana,
nós aprendemos o que é uma heresia. Uma heresia é uma escolha, é uma preferência, algo pessoal. Então, vejam, meus queridos, nós tivemos aí duas realidades, dois grandes movimentos históricos no início da Igreja, o gnosticismo e o arianismo. Os dois quase acabaram com a Igreja Católica. Os dois foram movimentos terríveis, né, que enfrentaram a Igreja e cada um do seu jeito quase que leva a fé católica para a inexistência histórica, mas o Espírito Santo nos iluminou e nós fomos assistidos por Deus e, graças a Deus, hoje podemos professar a fé católica. Esta realidade da heresia, ela continua ainda hoje entre nós. Você veja, por exemplo, todo o movimento protestante é, sem dúvida nenhuma, um movimento herético. Nós, católicos, cremos que o protestantismo é uma heresia. Por quê? Porque o protestantismo, ele tem esse aspecto de escolher o que ele vai crer. Vou dar um exemplo para você. Nós cremos que Jesus é o único mediador. Mas nós cremos também que a Virgem Maria, os santos e as pessoas podem ser mediadores também. Ora, isso é aparentemente contraditório. O que é que o protestante faz? Nega a mediação da Igreja para ficar só com a mediação de Jesus. Problema. Depois eles se contradizem na vida. Por quê? Porque embora Jesus seja o único mediador, todo pastor protestante intercede como mediador dos seus fiéis. Eles rezam uns pelos outros. Aliás, não somente os protestantes rezam uns pelos outros, São Paulo rezava. O próprio São Paulo, que diz que Jesus é o único mediador, ele rezava pelos fiéis. Não é isso? Então, se São Paulo rezava, como é que você resolve essa contradição? Você aceita as duas realidades. Você aceita que Jesus é o único mediador, mas aceita também que nós podemos ser mediadores. E tenta resolver teologicamente. E como é a solução teológica? Podemos sugerir. São Paulo sugeriu uma solução. Que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros deste único mediador. Então não são dois mediadores, é um só Cristo, só que o Cristo total. O Cristo, cabeça e membros, que somos nós. Então, pastor, o senhor pode continuar rezando pelos seus fiéis. Por quê? Porque o senhor não é um outro mediador no lugar de Cristo, mas o senhor é membro do corpo de Cristo e por isso mediador. Eis aí a solução católica, a solução que não escolhe verdades de fé, mas fica com as duas. Então, vejam que dentro desse nosso processo, né, nós temos aqui verdades que se aplicam ao nosso hoje, se aplicam ao hoje da Igreja. Estamos vendo a parte histórica do nosso curso, mas não é uma história que não tenha repercussão no nosso hoje. Se você quiser aprofundar sobre gnosticismo e arianismo, eu aconselho para você a leitura de um verbete de dicionário. Por que eu gosto de dicionários? Porque o dicionário te dá a essência, é um estudioso que quis resumir a coisa e fazer um resumo melhor do que eu e você faríamos. Então, nós temos este dicionário aqui, que é publicado pela editora Vozes, em coedição com a Paulus, e foi organizado por Angelo di Berardino. Foi publicado pela Voz em 2002. Trata-se do Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Esse dicionário patrístico é muito bom, é confiável, cientificamente bastante sólido e também com uma visão que não é ideológica, é uma visão objetiva das coisas. Então, Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs da Voz, você olha lá o verbete gnosticismo, o verbete arianismo. Aí, se você quiser aprofundar mais ainda, aí você vai e olha o verbete Irineu de Lyon, depois Atanásio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, né? Basílio Magno, e assim você vai aprofundando a partir desses verbetes, vai tendo uma visão de conjunto a partir de estudiosos que se dedicaram a isso. Continue conosco no nosso curso de teologia. O
que é que nós vimos hoje? Nós vimos que a Igreja, no início, enfrentou dois grandes opositores. O gnosticismo, que era uma mentalidade pagã que se infiltrou na Igreja, e o arianismo, que é um cristão que não quis morrer completamente e de alguma forma fica escolhendo, fica preferindo. Aireu é escolher, preferir. Você não tem que preferir nada, você tem que morrer. Morrer para assumir este único sujeito, que é a fé da Igreja. Uma vez que você é a Igreja, aí você pode fazer teologia. Uma vez que você entra na Igreja Católica, você é teólogo. Mas se você continuar fora da fé, fora da Igreja, fora desse sujeito, vai ser muito difícil você corresponder àquilo que se espera de um teólogo. Por isso, teologia se faz convertendo. Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.